Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de João. João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 12. Nós temos vindo de uma série de mensagens, essa já é a terceira, sempre com a ênfase mostrando Jesus Cristo como a nossa esperança, como a nossa salvação. Mostrando aquilo que Jesus disse que Ele é. Nós já falamos sobre Jesus Cristo sendo a ressurreição e a vida. Já falamos sobre Jesus Cristo como o pão da vida. E hoje nós vamos estar falando sobre Jesus Cristo, a luz da vida. Amém? Então o texto diz assim, João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Senhor, por Jesus Cristo, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo, que o Senhor deixou, Senhor, para nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo, Senhor, possa vir, Senhor, nos convencer a respeito da verdade, que é a Tua palavra, que é Jesus. E que assim, ó Deus, tendo essa revelação, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que o nosso coração não esteja endurecido, Senhor, mas que o nosso coração seja quebrantado pela Tua palavra, Senhor, e nós venhamos crer nela, Senhor, porque é crendo na Tua palavra, Senhor, é crendo em Jesus Cristo, é que nós vamos ter essa vida, Senhor. Então, ó Deus, prevaleça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Quando nós lemos, irmãos, o livro de João, nós vamos ver várias declarações que Jesus fez acerca de si mesmo. Eu já citei algumas aqui, mas eu vou repetir. Jesus Cristo, ele disse no livro de João, no capítulo 4, quando ele se encontrou com uma mulher samaritana à beira de um poço para tirar água, ele disse para aquela mulher: olha, mulher, eu sou a água da vida. E quem beber de mim, nunca terá sede. Jesus também, certa feita, quando estava cercado por uma grande multidão faminta, que já tinham sido alimentada por Jesus, quando ele multiplicou os pães e os peixes, e agora eles estavam de volta, buscando Jesus por causa da comida, Jesus então chama a atenção deles, dizendo: olha, vocês não devem me buscar por causa da comida e da bebida, mas vocês devem me buscar porque eu sou o pão da vida. E quem comer de mim, nunca terá fome. Então Jesus afirmou para aquela multidão: olha, vocês estão me buscando por causa de comida, mas a comida perece. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Por isso ele diz: olha, se você comer de mim, você nunca terá fome. Esse pão que eu saciei vocês, passou o efeito, e hoje vocês estão aqui de novo, atrás de mim por causa da comida. Mas Jesus então diz: olha, vocês não devem me procurar por causa da comida, vocês devem me procurar porque eu sou aquele que pode te satisfazer, não só a fome, ou a sede, mas Ele pode satisfazer todos os desejos da nossa, as necessidades da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Jesus também, quando estava falando ali com os seus discípulos, em João, quando Jesus disse que Ele era o pão da vida, é João 6,35. Depois Jesus fez uma outra declaração,
quando ele estava cercado também por algumas pessoas, pelas ovelhas perdidas. E Jesus disse: olha, se você está perdido, então eu sou a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, versículos 11 e 12, Jesus fala: olha, eu sou a porta. O ladrão, João 10, 10, Jesus fala: o ladrão, que é o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. Então ele diz: olha, eu sou a porta. E eu também sou o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. São declarações que Jesus fez a cada um conforme as suas necessidades. Jesus também ele fez outra declaração quando Lázaro estava morto. Lá em João capítulo 11, versículo 25, Jesus também afirmou que ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele nunca morrerá. Jesus disse ali para Marta: Marta, olha, o seu irmão está morto, mas agora está aqui diante de você aquele que é a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, você nunca morrerá. Jesus, então, agora, ele vem, mais uma vez, e afirma, em João 8,12. E essa afirmação de Jesus, irmãos, é para aqueles que estão nas trevas. Todo aquele que não está em Cristo, está nas trevas. Mas não é porque você está nas trevas, as trevas é o pecado, não é porque você está no pecado, nas trevas, que Deus não se importa com você. Que Deus vai te deixar à mercê do pecado. Não. É para esses que estão nas trevas, que estão no pecado, que Jesus então vem e faz essa declaração: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de vir para Jesus porque estão nas trevas, porque estão no pecado. E elas não entendem que foi para eles mesmos, os pecadores, é que Jesus veio ao mundo. Por isso ele faz essa afirmação. Se você está nas trevas, se você está perdido, se você está no pecado, eu não quero que você permaneça onde você está, porque eu vim para isso, para que eu possa iluminar a sua vida, para que você possa ver a condição que você está, e assim você vir para mim, para que você possa ter então a luz da vida dentro de você. São declarações que Jesus faz acerca da sua pessoa. E quando a gente olha para essas declarações que Jesus fez acerca de si mesmo, a conclusão que nós chegamos, irmãos, é que em cada uma dessas declarações que Jesus fez, o seu propósito era revelar que não importa a situação ou o lugar onde nós estivermos, se nós olharmos para Ele, se nós cremos nele, e se nós clamarmos pela sua ajuda, Ele vai nos socorrer. Não importa a situação, o lugar, a condição que você estiver. Se você tem uma necessidade, Jesus deixou claro na sua palavra, em todos esses textos que nós citamos aqui, que Ele é a solução para você. Amém? Quando a Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está ali revelando que se você está perecendo, se você está sofrendo, se você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, Deus preparou para você, Deus preparou para mim uma saída. E essa saída
é Jesus. Jesus é a saída para aquele que está sedento. Jesus é a saída, é aquele que satisfaz aquele que está com fome. Jesus, ele é a porta para aquele que está perdido. Jesus, ele é o pastor para aquele que está desorientado. É o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é a ressurreição para aquele que está morto e condenado no pecado. Jesus, ele é a luz para aqueles que estão nas trevas. Jesus é a luz. Por isso o cântico que o coral cantou. Só em Jesus, só em Cristo é que a nossa alma vai poder ser satisfeita. Muitas vezes nós ficamos buscando saídas, soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, de diversas formas. Mas a Bíblia diz que toda a solução para os nossos problemas, toda a saída, todo o meio para que nós possamos ser salvos, foi colocado em Jesus. Nele está a bênção de Deus para mim e para você. Jesus é a luz do mundo. E é sobre Jesus como a luz do mundo que nós vamos estar agora meditando um pouco sobre o que é e qual é a importância, a função dessa luz da vida que é Jesus em nós. Interessante, irmãos, que Jesus ele faz essa declaração, Jesus como luz. E a luz, irmãos, quando nós olhamos para a luz da Bíblia, nós vamos ver que a luz, ela tem duas funções. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, e quem segue ele não anda em trevas, mas terá a luz da vida, Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que ele veio com um propósito. E é sobre o propósito dessa luz de Deus, que é Jesus na minha vida, que nós vamos estar meditando neste momento. Então, eu disse que a luz, ela tem duas funções. Primeira função da luz, ela tem a função de orientar. Jesus, como luz da nossa vida, ele tem a função de nos orientar, de nos mostrar a verdade, de mostrar quem nós somos e para onde nós vamos e quem ele é e para onde ele quer nos levar. Quando Jesus afirma que ele é a luz, ele está então vindo se revelar ao pecador, ao homem ímpio, ao perdido, dizendo: olha, se você está perdido, se você está nas trevas, então eu tenho uma direção para a sua vida. A luz, ela tem o propósito de dar direção, de iluminar o caminho. Por isso, lá no Salmo 119, o versículo 105, o salmista declarou. Vamos ler? Salmo 119, versículo 105. Então, primeira função da luz é trazer visão. Ela traz visão para aqueles que não têm ainda a visão. Ela mostra o caminho para aqueles que estão perdidos. Por isso o salmista diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, às vezes, se você está perdido, está sem direção na sua vida, Jesus está dizendo: olha, eu sou a luz. Eu sou aquele que pode realmente dar direção à sua vida para que ela não venha a ser uma vida de destruição, de morte, mas que a luz da vida, que é Jesus na minha vida, possa nos guiar para o caminho do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Por isso o salmista diz: olha, a tua palavra, e quando a Bíblia se refere à palavra, está se referindo a Jesus. Jesus é o verbo da vida, Jesus é a palavra da vida. Quando ele diz: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, você diz: olha, Jesus agora habita em mim. E por Jesus habitar em mim,
Então agora, pela vida de Cristo, eu venci o pecado. Venci o pecado não, eu morri para o pecado. Eu estava lendo aqui o boletim, e no boletim tem uma colocação aqui do pastor dizendo que nós não podemos vencer o pecado. Porque nós somos escravos do pecado. O que nós podemos é morrer para o pecado. E nós só podemos morrer para o pecado quando nós vamos para Jesus. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, ele disse que ele nos atraiu todos a ele, para que ali também nós pudéssemos morrer. Por isso o salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração. Perdão, estou citando outro versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, citei outro versículo. E luz para o meu caminho. Então quem que pode iluminar o meu caminho? Quem que pode realmente dar direção na minha vida para que eu possa andar no caminho certo? É Jesus. Por isso ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. E quem me seguir não vai andar nas trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós temos a luz da vida em nós, irmãos, a nossa vida é transformada. E essa também é uma das funções, junto com dar visão, a luz tem também o propósito de também dar orientação nas nossas vidas, para nós, que somos filhos de Deus. Quando nós temos a luz da vida em nós, que é Jesus, a nossa vida é transformada. Quando nós olhamos o próprio Salmo 119, versículos ali 97, até o 104, nós vamos ver o que a luz de Deus faz nas nossas vidas. Salmo 119, versículos 97. Ela não só, ela abre os nossos olhos para que nós possamos ver a verdade, ver quem nós somos e onde nós estamos, e ela mostra Cristo, mas ela também, ela nos capacita para viver uma nova vida. E o Salmo 119, no versículo 97, mostra o efeito dessa luz da vida nas nossas vidas. Olha o que diz. Ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a meditação em todo, ela é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós vimos Jesus e cremos nele como luz para as nossas vidas, recebemos ele no nosso coração, ele não só mostra a nossa condição pecadora para que nós possamos crer nele e confiar nele para a nossa salvação, mas ele também, ele dá direção na nossa vida em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós nos tornamos pessoas melhores, mais inteligentes, mais prudentes, não vamos estar caindo no pecado, porque é isso que ele diz aqui. Pelos teus mandamentos tu me fazes o quê? Mais sábios do que os meus inimigos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Não me apartei dos teus juízos, porque os teus juízos me ensinam a verdade e me ensinam como viver uma vida que agrada a Deus. Então, a primeira função da luz da vida, que é Jesus em nós, ela vai mostrar quem nós somos. Qual é a nossa condição? Quando a luz, nós recebemos a luz, o Espírito Santo então vai pegar a luz, que é a palavra de Deus,
para nos convencer dos nossos pecados. Quando nós estamos nas trevas, nós não conseguimos ver quem nós somos e como nós estamos. Mas quando a gente vai para a luz, na luz então a gente começa a enxergar. Na luz a gente começa a ver como nós estamos. Para que então, nós possamos então crer no Senhor, para que Ele possa transformar a nossa vida. Quando Jesus disse que Ele é a luz, na verdade Ele está dizendo isso: olha, eu quero ser luz na sua vida. Eu quero entrar no seu coração. Porque somente quando eu entrar no seu coração, é que você vai poder ver quem você é. E vendo quem você é, você vai poder então me buscar, para que eu possa então mudar a sua vida e dar a você uma nova vida. Essa é uma das funções da luz da vida, que é Jesus, é trazer visão. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. Muitas pessoas estão querendo agradar a Deus. Muitas pessoas estão querendo ir para o céu. Muitas pessoas estão querendo viver uma vida que agrada a Deus. Mas sem Jesus vai ser impossível, porque Jesus é que é essa luz que vai iluminar o nosso caminho. Vai iluminar os nossos pés, para que agora nós não venhamos tropeçar, andar mais no pecado. Então Jesus, Ele se apresenta como a luz para aqueles que estão vivendo nas trevas. Então se você está vivendo nas trevas, então Jesus é a luz para você. É para Ele que você precisa ir. É nele que você deve confiar. É nele que você deve esperar. Porque Ele vai transformar a sua vida. Amém? Quando nós temos a luz da vida em nós, nossa vida é transformada. Foi isso que nós lemos aqui. Nós nos tornamos mais sábios, mais inteligentes. Nós não andamos mais conforme a vontade da nossa carne. Nós andamos conforme a vontade de Deus. Porque agora nós temos a luz da vida, que é Jesus em nós. Amém? Quando eu estava meditando nesse texto, irmãos, uma coisa incomodou o meu coração. Jesus disse aqui nesse texto que Ele é a luz do mundo e quem segue Ele não anda em trevas. Não foi isso que Ele disse? Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Mas será que nós não temos andado em trevas? Será que nós temos conseguido agradar a Deus em tudo? Jesus disse: eu sou a luz e quem me segue não andará em trevas. Mas vez por outra nós nos pegamos andando por caminhos que não são os caminhos do Senhor, tomando atitudes e falando coisas que não são agradáveis ao Senhor. Então eu fiquei pensando: Senhor, por que isso acontece? Se o Senhor afirmou que o Senhor é a luz do mundo e quem segue o Senhor não andará em trevas, então por que eu ainda estou andando em trevas? Por que eu ainda ando em trevas? O que acontece? Por que isso acontece? E eu comecei a pensar sobre isso. E a conclusão que eu cheguei, irmãos, é que a palavra de Deus é verdadeira. Todo homem, a Bíblia diz, seja mentiroso, e a palavra de Deus é verdadeira. Se Jesus é a luz do mundo, e eu já confessei que eu creio em Jesus e que Ele habita em mim, e eu ainda estou andando em trevas, só tem um motivo para isso. É porque eu não estou seguindo Jesus. É porque, para mim, apesar de eu saber que Jesus é a luz do mundo, em muitas das minhas decisões, em muitas das coisas que eu estou fazendo, eu não estou seguindo a orientação do Senhor para a minha vida. Eu estou andando segundo o meu próprio coração. Então eu creio que o motivo de ainda, apesar de nós termos a luz, que é Jesus na nossa vida, e nós ainda andamos nas trevas, é porque nós pensamos que, por nós lermos a Bíblia, por nós termos conhecimento da palavra de Deus,
nós já pensamos que nós já temos a luz. Quando a Bíblia diz ali, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, muitas pessoas pensam, olha, então o que eu preciso para ter luz, eu preciso ler a Bíblia. O que eu preciso para andar na luz, eu preciso meditar na palavra. Eu preciso conhecer muitos textos bíblicos. E eu cheguei à conclusão que, quando Jesus está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele estava indo muito mais profundo do que aquilo que nós muitas vezes pensamos. Nós pensamos que, para nós termos a luz, nós precisamos ler a palavra. Mas quantas pessoas que leem a palavra, conhecem a Bíblia, mas ainda a vida deles não tem luz, ainda estão nas trevas. O motivo, irmãos, de nós temos a luz, que é Jesus em nós, ainda andamos nas trevas, é porque nós não estamos cumprindo plenamente o que Jesus falou nesse texto. Ele é a luz e não vai andar nas trevas quem seguir Jesus. Nós só vamos andar nas trevas, irmãos, se nós não estivermos seguindo Jesus. É Ele que é a luz. A palavra, ela revela Jesus. Não é porque eu guardo os versículos bíblicos, os versículos da Bíblia no meu coração, na minha mente, eu tenho a luz, não. O que eu preciso é ter Jesus no meu coração. Jesus foi bem claro em afirmar que Ele é a luz da vida. A palavra revela Jesus. Não adianta eu ter a palavra só como letra. Porque muitas vezes nós temos a palavra como letra, mas a palavra de Deus diz que a letra mata. E quem é que vivifica? É o Espírito. Então, quando Jesus está falando, eu sou a luz, Ele está dizendo, olha, eu sou a luz, eu vou iluminar, mas eu também preciso ser a sua vida. A sua vida. Não basta você conhecer a palavra, não basta você guardar a Bíblia toda na sua cabeça. Essa palavra tem que descer para o seu coração. Por isso que vem aquele texto que eu citei anterior, por isso que o salmista diz, eu escondi a tua palavra onde? No meu coração. E então, eu não vou pecar contra Deus. Mas enquanto a palavra estiver só no conhecimento, eu vou pecar. Eu vou andar nas trevas, mas quando a palavra passa pelo meu conhecimento e desce para o meu coração, então eu vou andar na luz. Então é isso que Jesus está querendo dizer, olha, eu sou a luz da vida. Vamos ver um exemplo de algumas pessoas que achavam por conhecer a palavra, de que elas eram filhas de Deus. João capítulo 5, versículos 37 a 40. João 5, desculpa, estou no 6. 5:37 ao 40. Jesus diz assim, e o Pai, que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. Para quem que Jesus estava falando aqui? É para religiosos, para fariseus, pessoas que estavam recriminando Jesus quando Jesus está dizendo que ele era o Filho de Deus. E eles falaram, olha, nós também somos filhos de Deus, nós também somos filhos de Abraão. Mas Jesus falou, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês
não estavam me condenando. E diz, olha, vocês estão buscando e guardando a palavra porque vocês estão crendo que pela palavra vocês vão ter a vida eterna. Mas Jesus diz, olha, a palavra por si mesmo não tem a vida eterna. Mas a palavra testifica de mim. E em mim vocês vão ter a vida eterna. E por vocês não quererem vir para mim, então vocês não podem ter a vida eterna. Não é isso que ele disse? Examinais, ao versículo 38, vós nunca ouviste a sua voz. Eles tinham a palavra? Tinham. Eles tinham ouvido a palavra de Deus? Tinham ouvido. Mas eles não tinham ouvido a voz de Deus. Vocês ouviram os profetas, mas vocês não ouviram a voz de Deus. Diz, vocês nunca me ouviste, a minha voz, e nem vistes o meu parecer. E a sua palavra não permanece, aonde? Em vós. Tem um texto que diz, olha, esse povo se aproxima de mim com os lábios, confessando me adorar, mas o seu coração está longe de mim. Tem muitas pessoas que dizem, que acreditam que por ler a Bíblia, por conhecer a Bíblia, ela já tem a luz. Mas Jesus deixa aqui bem claro, que não é porque você tem a palavra, porque você conhece a palavra que você tem a vida. Ele falou, a palavra, ela testifica de mim, para que você possa vir para mim. E em mim, então, você vai ter a vida. Amém? Então, Jesus é a vida. Os sacerdotes, os escribas, eles tinham conhecimento da letra. E a letra fez com que... O que fez com ele? Matou eles. A letra afastou eles do Deus verdadeiro. Eles ficaram com a letra, mas não receberam o Senhor da letra, que era o Senhor Jesus. Eles tinham a letra, mas quando veio o Senhor da letra, aquele que é a palavra encarnada, eles rejeitaram. Por isso Jesus disse, olha, por isso vocês não podem ter a vida eterna, porque vocês não querem vir para mim. Até recebe a palavra, até conhece a palavra, mas vocês não querem vir para mim. É em Jesus, irmãos, é que nós vamos ter a vida. Não adianta conhecer a palavra, não adianta ler a palavra, não adianta ter religião, não adianta ir à igreja. Quem é a luz da vida é Jesus. E Ele precisa estar dentro de nós. É somente com Jesus vivendo dentro de nós é que nós vamos ter a vida verdadeira que Deus nos oferece. Amém? Eu separei alguns textos aqui, eu vou estar lendo com os irmãos sobre essa questão de ficar só firmado na palavra. Não é que não tem que ficar firmado na palavra, só de achar que por ter a palavra já está salvo. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Romanos capítulo 2. Jesus como a luz. Eu quero citar com alguns exemplos aqui para que vocês possam saber que algumas pessoas também já acreditavam que estavam na luz, que tinham sido salvas, que iam entrar no céu, mas Jesus deixou bem claro lá em Mateus 25 que no dia do julgamento nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, mas é somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Olha o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz aqui no versículo 17 em diante. Ele está falando para os religiosos aqui, irmãos. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e que sabe a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei? Tu, pois,
que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre na lei. Não te julgará, porventura a ti, que pela letra é circuncisão, que pela letra é circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é interior, e circuncisão o que é do coração, o espírito, no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o verdadeiro cristão não é aquele que é somente pela letra, mas é aquele que é pelo Espírito. Somente aquele que tem o Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Não é aquele que tem a palavra que é filho de Deus. Muitas pessoas têm a palavra, mas ainda não são filhos, ainda não foram regenerados, porque não creram no Senhor Jesus para a sua salvação. Tem a palavra, mas não querem ir para Jesus para serem salvos dos seus pecados. Por isso aqui, Paulo escrevendo aos Romanos diz, olha, não adianta ser exteriormente, tem que ser interiormente, tem que ser no coração. Essa é a verdadeira circuncisão, essa é a verdadeira conversão, aquela que é feita no coração. Amém? Vamos ver um outro texto, 2 Coríntios também, capítulo 3. Versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Pois a nossa carta, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, se nós somos viver pela letra, nós vamos morrer. Por isso que a salvação, irmãos, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitas pessoas estão querendo alcançar a salvação, alcançar a graça de Deus pela letra. Por querer observar os mandamentos, por querer fazer as coisas para agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que pela letra ninguém pode ser salvo.
Porque a letra sempre vai nos matar, ela vai mostrar os nossos pecados. Mas a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, essa sim, ela nos vivifica pela fé. E é isso que Jesus está dizendo, olha, eu sou a luz. Eu sou a luz. E se eu estiver em você, você vai ter a verdadeira vida. Mas se eu não estiver em você, você está perdido. Pode ter a letra, pode ter a palavra, mas se não tiver Jesus, não tem vida. Porque a Bíblia é que diz, quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quando Jesus está dizendo que Ele é a luz, e quem seguir Ele não andará em trevas, o que Ele está dizendo é que o que eu e você precisamos é que a letra, irmãos, é que a luz, que é Jesus, que essa é a segunda função da luz, ela nos direciona, ela ilumina o nosso caminho, ela nos capacita para viver uma vida nova e ela também nos mata. A segunda função da luz é nos matar. Se a luz, irmãos, quando entrar em nós não nos matar, Cristo não pode viver em nós. Foi Deus que diz que todo aquele que vê Ele vai morrer. Quando Moisés pediu para que Deus pudesse revelar a sua glória para ele, Deus disse, olha Moisés, é impossível que você possa ver a minha glória. Porque todo aquele que me vê, é impossível que ele não morra. Quando Jesus disse que Ele é a luz, Ele está dizendo, olha, você precisa de mim, porque somente através de mim que você vai poder morrer. Porque se você não morrer, você não vai poder ter essa vida nova. E a Bíblia nos mostra a história de muitos homens de Deus, que viram Deus e morreram, caíram por terra. Quando diz aqui morrer, não é a morte física, mas é morrer espiritualmente, é morrer para o eu, para o ego. É impossível, irmãos, que nós sejamos vendo Jesus e nós continuemos do mesmo jeito. Quando eu coloquei aqui algumas referências, quando Isaías, lá no capítulo 6, ele viu a Deus, a Bíblia diz que ele caiu em terra e ele olhou para si mesmo e disse, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Vamos ler lá para mim não citar o Isaías 6. Algumas experiências de homens que viram Deus, que viram a luz de Deus sobre as suas vidas. E eles não permaneceram mesmo. Isaías 6, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E aí ele vai dizer, no versículo 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós, irmãos, temos um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com essa luz que é Jesus, irmãos, essa luz, ela nos impacta para que nós possamos ver quem nós somos. Isaías, quando teve esse encontro com Deus, ele reconheceu quem ele era. Jó, quando teve um encontro com Deus, lá em Jó 42, ele disse, Senhor, eu falei do que eu não sabia. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
E eu o quê? Me abomino. Me abomino de tudo que eu pensei, de tudo que eu falei, a vosso respeito. A luz de Deus, irmãos, quando nós somos confrontados com a luz de Deus, ela não somente ilumina as nossas vidas, mas ela também, ela precisa nos matar. Matar o nosso ego, matar o nosso eu. Ela tem que nos derrubar no chão, como ela derrubou Paulo quando estava indo lá no caminho para Damasco. Quando Jesus aparece aquela luz ali, e aquela luz representava Jesus, a Bíblia diz que ele caiu por terra e ele ficou cego. É impossível, irmãos, que aquele que tem um encontro com Cristo, aquele que tem um encontro com essa luz, ele permaneça em pé, ele permaneça querendo andar segundo a sua própria vontade. Mas ele vai se prostrar diante do Senhor. Toda pessoa que vê a luz, tem um encontro com Cristo, ela vai cair por terra, ela vai se humilhar perante o Senhor. E a maneira de nós vemos se uma pessoa teve um encontro com Cristo, se ela tem a luz da vida que é Jesus nela mesmo, é ver se ela se humilha perante o Senhor. Se ela se humilha perante a vontade do Senhor. Ninguém que tenha tido encontro com Jesus permanece como está. Porque a luz de Cristo, irmãos, ela não só ilumina as nossas vidas, mas ela também nos mata para a vida de pecado. Porque se nós não morremos para o pecado, nós não podemos ter essa vida de Cristo. Por isso Jesus disse, eu sou a luz. E o que você precisa, para você não viver mais no pecado, é da minha vida em você. É você crer na obra que eu realizei por você lá na cruz. E quando eu morri, você também morreu. Quando eu ressuscitei, você também ressuscitou comigo para uma nova vida. E a Bíblia tem outros exemplos de homens que tiveram um encontro com Deus e caíram por terra. Irmãos, doutrina não derruba ninguém por terra. Podemos ouvir os melhores sermões, podemos ouvir os melhores estudos, podemos memorizar a Bíblia toda, mas isso não é certeza de que nós teremos a vida de Deus em nosso coração. Porque é somente Jesus Cristo que é capaz de nos fazer morrer para o pecado e viver uma nova vida. Lá em João capítulo 8, nós vamos estar encerrando, Jesus deixou bem claro. Vamos voltar lá para João. João capítulo 8. Versículos 31 em diante. Vamos ler desde o 30. Diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí eles continuam dizendo, bem sei, Jesus continua dizendo, bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. E responderam eles, dizendo, nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazei as obras de vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não credes. Quem de vós pode me convencer de pecado? Se digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Não sois de Deus, porque vocês não têm guardado a palavra. E a palavra, a verdade é Jesus. Entendam, irmãos, que eu estou querendo dizer para os irmãos, para a igreja, não é que nós não temos que ler a Bíblia. Não é que a palavra de Deus não é importante. Mas a palavra em si, ela nos mostra, ela revela Jesus. E é em Jesus, e é com Jesus, é que nós vamos ter a vida. O que acontece conosco é que muitas vezes nós temos a palavra, muitas pessoas têm a palavra, mas não têm a Jesus. Tem a palavra, mas não obedece a palavra. Nós só podemos obedecer a palavra se nós tivermos em nós aquele que já obedeceu toda a palavra, que é Jesus. Por isso Jesus diz que Ele é a luz do mundo, e quem seguir Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Tinha outro texto, mas nós vamos parar. Se você quer ver um exemplo de uma pessoa que teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada, você pode ler depois lá na sua casa. Lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Esse texto relata a história de um homem endemoniado que vivia no cemitério, preso com correntes, e ninguém podia segurá-lo. Mas um dia a Bíblia diz que Jesus entrou naquele lugar onde ele vivia, nos sepulcros. E aquele homem, ao se deparar com Jesus, a Bíblia diz que ele caiu por terra. E ali Jesus ministrou a palavra ao seu coração. E a Bíblia relata que logo depois, aquele homem estava liberto dos seus demônios. E aquele homem estava são. E aquele homem agora estava desejoso de seguir a Jesus. Mas todo aquele que tem um encontro com Jesus, acontece 4 coisas na sua vida. Nós estamos encerrando. A primeira coisa, ele começa a ver. Segunda coisa, ele cai por terra. Ele não vai querer viver mais por si mesmo ou para fazer a sua vontade. Ele vai querer fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus também disse que ele veio, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que enviou. Então, aquele que tem Jesus, ele tem prazer em fazer a vontade do Pai. Terceira característica de um homem que tem um encontro com Jesus: ele morreu para si mesmo. Ele não quer viver mais para ele, como diz lá em Gálatas 2:20. Ele crê que ele foi crucificado com Cristo. E agora ele não quer mais viver o eu, mas ele quer que Cristo viva nele. Amém? E a quarta e última característica, ele vive para Deus. É impossível que alguém que tem a luz da vida, que é Jesus, ele queira
ainda continuar vivendo no pecado. Ele queira continuar vivendo longe de Deus. Não. Aquele que teve um encontro com Jesus. Se você ler lá nesse sermão, nessa mensagem, lá de Marcos 5, você vai ver que aquele endemoniado, depois que Jesus o cura, o liberta, Jesus muda a sua vida, ele começa a seguir a Jesus. Ele não quis voltar para a sua família, ele não quis viver agora uma outra vida. Ele começou a seguir Jesus. Mas Jesus falou para ele, olha, não quero que você me siga agora. O que eu preciso, que agora que você tem a luz de vida, da vida, que é Jesus em você, eu quero que você vá lá para a sua família. Quero que você vá lá para o meio do seu povo e diga para eles tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Aquele que tem a luz de vida, da vida que é Jesus, ele não fica escondido. Ele quer ser uma testemunha. Ele é uma testemunha da vida de Cristo nele. Amém? Que nós possamos, irmãos, ter essa luz da vida que é Jesus em nós. E tendo essa luz, que nós possamos ser testemunha. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse, olha, vós sois a luz do mundo. Nós só podemos ser luz do mundo quando nós temos a luz do mundo dentro de nós, que é Jesus. Se você quer ter a luz do mundo, se você quer andar na luz, então você precisa ter Jesus. Pense nisso. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei os caminhos que você tem andado, mas Jesus sabe. Deus sabe. E foi para isso que Ele enviou Jesus. Para que você não ande mais pelos seus caminhos. Para que você não ande mais pelas suas vontades. Mas que agora, tendo a luz de Cristo, você possa andar segundo a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ô Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revelou a Tua palavra, e a Tua palavra, Deus, revelou Jesus Cristo. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa revelação que a Tua palavra nos traz, de que Jesus é a luz, ó Pai. Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a luz. E quem tem Ele, Senhor, não anda em trevas. Quem segue Ele não anda em trevas, mas tem a luz da vida, Senhor. Oh Deus, nós queremos ter essa luz da vida, Senhor. Queremos que essa luz da vida, cada dia, Senhor, venha, ó Deus, tomar conta do nosso coração. Nós queremos realmente que essa luz da vida, Senhor, venha matar toda a vontade da nossa carne, todo o nosso eu, Senhor, para que a vida de Cristo possa se manifestar, Senhor. Deus, nós queremos que essa luz de vida, Senhor, em nós, ó Deus, ela possa realmente brilhar cada dia mais, Senhor, para que as pessoas olhando para nós, Senhor, elas possam ver Jesus e elas também possam crer nessa luz, que é Jesus que está em nós. E assim, Senhor, não venham andar mais nas trevas. Ô Senhor, ajuda-nos a andar na luz, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, nós queremos mais dessa luz. Nós queremos mais de Jesus, ó Pai. Nós queremos mais de Jesus. Dá-nos mais dessa luz, ó Pai, que é Jesus, para que não venhamos andar nas trevas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra. Ajuda-nos a termos essa plenitude de Cristo em nós, ó Pai. Porque é só Cristo vivendo em nós. É só Cristo em nós, ó Pai. É que nós temos esperança de glória, Senhor. Porque fora dele, Senhor, não há esperança, não há salvação, não há luz, mas somente trevas. Somente trevas e destruição. Mas nós te louvamos, porque o Senhor veio para aqueles que estão nas trevas, para que eles não vivam mais nas trevas, mas tenham a luz da vida, que é Jesus. Se houver alguém, ó Pai, nessa noite, que entrou aqui, que ainda não tem essa luz da vida, que é Jesus no seu coração, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar convencendo, Senhor, da necessidade que todo homem tem de ter a luz da vida, Senhor. Porque sem a luz da vida, Senhor, nós estamos perdidos e condenados ao inferno. Mas quando nós temos a luz da vida, então nós temos a vida eterna. Então, ó Deus, que o Teu Santo Espírito
Faça essa obra, Senhor. Convença, Senhor, aqueles corações que o Senhor quer salvar, de que eles precisam dessa luz. Porque essa luz é a direção, é a saída, é a solução, é a paz, é a alegria, é a vitória, é a vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Amém.